Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos estudar a biologia. O que significa essa palavra? O que é a biologia? O que ela estuda? Quais são os seus princípios fundamentais? Você que está no ensino médio, precisa entender biologia. Fala, professor, não sei nada, por onde começar? Bom, aqui nós vamos ter uma ideia geral. Mas para você também que já está estudando e quer saber, cara, se eu vou entender biologia, o que eu preciso realmente saber? Quais são as principais ideias de um biólogo? E obviamente, né, gurizada, isso aqui serve para a vida. Fala, professor, eu nem gosto de biologia, estou aqui, caí de paraquedas aqui. Cara, você a partir de agora vai entender a biologia e a sua importância. E depois, no final, vamos falar rapidamente dos principais conteúdos que são estudados nesta linda matéria. Então fica ligado no vídeo após a vinheta. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula. Certo, pessoal? Então vamos lá. Isso aqui eu estou empolgado porque é uma aula extremamente interessante. A biologia é uma palavra que deriva lá do grego, né? Então, quando a gente fala bio, significa vida. Então, é uma derivação, certo? E logia é o estudo, né? Estudo, ciência de alguma coisa, conhecimento. Então, de maneira geral, nós podemos dizer que biologia é o estudo da vida. Que bonito, né? Biologia é o estudo da vida. Da vida no sentido de seres vivos. Nós somos vivos. A gente consegue definir claramente o que é um ser vivo e o que não é um ser vivo. Muito bem, nós temos princípios que a gente vai nortear aqui, entender, para conseguir realmente perceber tudo isso que eu estou falando para vocês. Mas veja bem que nós temos uma ideia de seres vivos aqui no planeta Terra. Será que fora do planeta Terra existem outros princípios dos seres vivos que ali estão presentes? Agora, quando falamos que biologia é o estudo da vida, lembre-se, nós estamos falando de vida referente a seres vivos. Porque se eu perguntar para ti agora o que é a vida, você vai falar, professor, sei lá o que é a vida é o que a gente precisa aproveitar, não sei. Não, o que é a vida? Pensa assim, eu não estou falando no comportamento, o que tu quer fazer da tua vida? O que é a vida? Pensa, tu pode falar assim, na biologia a gente pode classificar, é um amontoado de células ou um único organismo com uma célula que pode se reproduzir, que precisa sobreviver para reproduzir, então tem que se alimentar, tem que, sabe? Só que é algo mais complexo. Um ser vivo é o que a gente define. Agora a vida é algo que a gente vai tentar juntar filosofia, vai juntar biologia e não vai chegar a nenhum consenso, porque parte de algo que é além do que a gente consegue, sabe, expressar. Agora, o que é um ser vivo a gente entende. Então a biologia estuda os seres vivos, que a gente chama de vida nesse caso, né, como eu expliquei para vocês, e toda a interação entre eles mesmos, entre eles e outras espécies, entre eles e outras espécies e o meio ambiente. Muito bem, então veja que interessante, você que é um ser vivo, que está aí a quilômetros de distância, ou talvez está aqui em Curitiba, pertinho do professor, a gente nem sabe, né? Mas pode ser que esteja do outro lado do Brasil. Tem algo que nos conecta neste momento. Eu estou aqui a alguns metros de uma câmera que manda um fiozinho, na verdade um cartão de memória, que depois vai para lá, eu vou editar, vou subir via algo internet meio que invisível, né? Vai para um cabo, para sei lá o que, ou se é 3G, invisível, no ar, sei lá o que, de repente chega para você, você olha para uma tela, que é um monte de LED piscando, né, trocando de cores, você percebe essa imagem quando ela reflete lá, tua retina, cones e bastonetes fazem intensidade luminosa e as cores que mandam para o teu cérebro interpreta, você vê a imagem. Olha só que interessante, nós somos complexos, pessoal. A biologia é complexa, estudamos tudo isso. Então, bom, professor, muito bem, eu sei que a biologia é o estudo dos seres vivos, o estudo da vida, mas quais são os princípios que norteiam essa linda ciência? Perceba, primeiro, então todos os seres vivos são baseados em carbono, portanto, né, os carbonos se organizam formando as moléculas, os compostos orgânicos. Então nós temos lipídios, temos carboidratos, ácidos nucleicos. Então são os compostos orgânicos que são formados por este carboninho que formam os seres vivos. Então isso a gente sabe. Um ser vivo possui carbono, é feito basicamente de carbono. Aí tu me pergunta, professor, será que em outro planeta, de outra galáxia, de outro tempo, de outro lugar, não existe um ser vivo que é feito com outro princípio básico que não o carbono? Nós desconhecemos, pode ser que tenha, torço para que sim, mas nós não conseguimos nem imaginar como seria, porque a vida na Terra evoluiu a partir do carbono.
a partir desses compostos orgânicos. Então, se há em outro lugar, nós não conseguimos nem imaginar. Muito bem. Outro princípio básico, a célula é a unidade básica dos seres vivos. Um ser vivo pode ser de apenas uma célula, é o ser vivo unicelular. Ou um ser vivo pode ser de várias células, é o nosso caso, organismos multicelulares ou pluricelulares. Tá? Independentemente se um organismo é formado por uma célula ou várias, são organismos que merecem sobreviver, embora a gente não queira que os que causem doença sobrevivem, mas enfim, eles são evoluídos para aquele ambiente, são adaptados para um determinado ambiente. Nós não podemos dizer que um ser vivo é mais evoluído do que o outro, certo? Agora vem a pergunta, e um vírus? Um vírus é acelular, ele não tem célula. Então, segundo um princípio básico da biologia, ele não é um ser vivo. Porque esse princípio, pessoal, é seguido pela teoria celular. Na teoria celular que todo ser vivo, diz, né, que todo ser vivo é constituído de pelo menos uma célula e que toda célula surge de uma pré-existente, de uma célula que veio antes, ou seja, por mitose. Então, se todo ser vivo é constituído de pelo menos uma célula, um vírus não seria um ser vivo. Muito bem. 3. Seres vivos possuem genes e a hereditariedade. Isso é lógico, pessoal. O gene é onde está guardada a nossa informação. A cor do teu olho, a cor do teu cabelo, enfim, todas as informações que a gente tem, a gente compartilha quase que 100% dos genes. O que muda realmente é alguma cor do olho, cor da pele, entre outras coisas, mas a insulina que produzimos, o glucagon, é o mesmo, né, pessoal? É a mesma. Enfim, mas então, o princípio é que nós possuímos, todos os seres vivos possuem esses genes. E esses genes obviamente precisam ser passados adiante, porque se você é um ser vivo, certo? Você está dentro de uma espécie, ou seja, você consegue reproduzir e gerar um descendente ou descendentes férteis. E aí isso propaga-se a sua genética, propaga a sua espécie. Então, obviamente, temos genes e temos que ter hereditariedade. 4. O código genético é universal. Com o avanço da ciência, a gente entendeu, fizemos uma leitura, entendemos que porque pensa comigo, gurizada, a biologia é linda. Claro que se eu parar para falar aqui, eu fico 20 horas aqui falando numa aula direto, não paro nunca mais, ainda mais uma aula dessa. Então estou pincelando, a gente tem aula, por exemplo, de código genético, recomendo muito assistir. Mas imagina comigo, o princípio que os genes são expressos, ou seja, a linguagem no qual os genes são lidos e expressos é a proteína. Então você tem um gene. Esse gene é uma informação do teu material genético que vem lá RNA mensageiro, vem RNA ribossômico, vem RNA transportador. E a partir de uma maquinaria com os ribossomos e tudo mais, a partir da leitura daquele gene que está no teu material genético, nós formamos uma proteína, certo? Então essa proteína, ela é formada por aminoácidos. E nós temos que nos lembrar que esse RNA mensageiro, ele é formado pelas letrinhas A, U, C, G, né? Muito bem, não tenho T porque é RNA. Mas veja comigo, a cada 3 letrinhas que está no RNA mensageiro, nós chamamos de códon. Literalmente é um código, códon, certo? E essas 3 letrinhas, quando a gente vai montar a proteína, que é formada por aminoácidos, cada aminoácido vai encaixar em letrinhas específicas, ou seja, em códons específicos. Então, se você tem um códon, sei lá, ACG, estou chutando qualquer um, não importa se eu sintetizei esse códon, se está comigo esse códon, se está com uma bactéria, a proteína que vai, ou melhor, o aminoácido que vai encaixar para formar essa proteína vai ser a mesma. Então não importa o ser vivo, a linguagem, as regras que permeiam a montagem das proteínas é exatamente a mesma. O que muda de um ser vivo para outro são os tipos de genes e, portanto, a sequência das letrinhas no material genético que cada um tem. Isso que fique muito claro. Isso é tão interessante, tão lógico e tão importante a gente ter conhecido que nós podemos, por exemplo, tirar um gene de um ser vivo e colocar esse gene em outro ser vivo, formando um organismo transgênico. Então, por exemplo, hoje nós conseguimos pegar o gene da insulina e botar numa bactéria. E a bactéria produz a insulina, que para ela nem tem função, nem é importante, mas para nós é vital. Então são as bactérias produzindo insulina. Isso só acontece porque o código genético é universal. Não importa o ser vivo, eles seguem as mesmas regras. Isso é uma base importantíssima do item 5 que a gente vai falar, que é a evolução. Moçada, a evolução, o código genético ser universal mostra que nós tivemos uma origem em comum a todos os seres vivos. Claro, existem várias outras evidências da evolução, nós temos aulas também de evolução, tá, pessoal? Assistam. No entanto, aqui é mais uma evidência importantíssima. Todos os seres vivos seguem uma regra estabelecida que provavelmente foi estabelecida lá no início da vida aqui da Terra e segue até hoje, nesse padrão, certo? Fantástico. Então a evolução é um fato, é um princípio da biologia.
Hoje nós temos, é só uma teoria, só uma... Não, pessoal, vamos lá. Evolução biológica é fato, ponto, aceita. Você fala, professor, mas e aí? Eu vim do macaco. Não, tu estás muito errado, tu não veio do macaco. Tem um ancestral comum. Isso não nos menospreza nem a nós, nem os macacos. Nós temos um ancestral lá atrás, muito atrás, que em comum, em algum momento, houve uma separação em populações e uma população evoluiu para um lado, outra evoluiu para outro. Está tudo bem, moçada. Tá ok. Claro, quanto mais atrás do tempo, mais distantes serão os nossos ancestrais, ou seja, a separação deles, e consequentemente mais diferentes provavelmente seremos. Tá? Mas então, por isso que nós temos na biologia os grupos. Aqui é o grupo dos mamíferos, aqui é o grupo das aves e tal. Mas todos nós, em última análise, tivemos um ancestral comum. Até com as bactérias tivemos um ancestral comum, claro, só que isso foi há 3 bilhões de anos atrás. Então hoje nem tem, a gente é muito, muito diferente, né, por causa da evolução. Porque olha só, a evolução no item 5 nos traz ao item 6, que é a diversidade dos seres vivos. Evoluir é mudar, é a mudança que acontece no indivíduo ou mais é propagado nas populações. Então imagina que ocorre uma evolução, as letrinhas mudam, uma modificação, tipo uma mutação, e essa mutação é boa. E o ser vivo que nasce com essa mutação começa a reproduzir naquela população e vai passando isso adiante. Ao longo do tempo, a população tende a ficar com aquilo se for vantajosa frente às outras características. Isso gera diversidade tanto de espécies quanto a diversidade dentro da mesma espécie. Olha para você, olha para mim, com certeza somos diferentes. Professor, mas sou tão parecido contigo? Muito bem, eu fico feliz de ser parecido com você, essa beleza incondicional, certo? No entanto, se você olhar bem, alguns detalhes nós somos diferentes. Seja na altura, na cor do olho, seja na cor da pele. Aí tu fala, professor, isso é tão ruim, né? Todo mundo ia ser igual, seria tão bom. Claro que não, pessoal. Para uma população, para uma espécie, a diversidade é muito bom. Porque se um organismo não está adaptado a determinado ambiente, existem variações no qual outros organismos dessa mesma espécie podem ser adaptados a isso. Então, como espécie, a variabilidade, a diversidade é fundamental e importante. Na nossa cor de pele, isso é um exemplo claro. Pessoas que têm a pele mais preta, com mais melanina, têm maior proteção contra a radiação solar, então aguentam muito mais o sol. Pessoas que têm a pele mais branquinha, pouquíssima melanina, não suportam muito tempo o sol, a pele é agredida. No entanto, em ambientes que têm pouco sol, elas conseguem sintetizar mais vitamina D, uma vez que a melanina, né, a proteção contra os raios UV não está presente em grandes quantidades. Então está tudo bem, tá tudo bem, pessoal. A gente precisa de diversidade, precisamos de pessoas diferentes, todas as espécies, isso é saudável, isso é bom e devemos entender isso de uma vez por todas. Muito bem. 7. Homeostase. Equilíbrio interno para a sobrevivência do organismo. Então nós sabemos, pessoal, que para um ser vivo, é outro princípio da biologia, sobreviver, ele tem que estar em homeostase. Temos aula de homeostase também. Homeostase é o equilíbrio. Imagina só, você agora está nesse momento aí assistindo a aula. De repente eu chego e falo, pá! Aí tu fala, professor, eu levei um susto. Sim, o que aconteceu? Teu coração acelerou, o sangue circula mais rápido, a adrenalina sobe, só que isso aí não pode ser. Tu assusta, daqui a pouco tu tá assustado, daqui a 10 minutos tu tá mais assustado. Não, tu assustou, daqui a pouco teu corpo, né, você viu, não, foi só o professor feito um doido aqui gritando, vai liberar outros hormônios, teu coração vai desacelerar, você vai voltar normal. Então tem que ter um equilíbrio. Isso a gente chama de feedback negativo, existe o feedback positivo, que em alguns casos está presente também, mas tudo faz uma ação, estimula a outra, que de repente vem estimular a outra para inibir essa e daí o corpo fica em equilíbrio. Tem que ter isso, né, pessoal? Imagina, vou correr, tua pressão sobe, óbvio. Por que a pressão sobe? Porque tem que ter mais bomba, do coração tem que bombear mais forte o sangue para circular mais gás oxigênio para você produzir mais ATP. Parou de correr, teu coração vai ter que desacelerar, respiração vai ter que baixar, porque senão tu vai estar dormindo, teu coração não vai aguentar. Então é o equilíbrio. Se o teu corpo perde a homeostase, perde o equilíbrio, por exemplo, uma doença grave pode causar isso, você vai morrer, ponto. Então não pode, o equilíbrio tem que estar constante nos seres vivos. Outra, 8, a interdependência dos organismos e do meio ambiente. Pessoal, todos os organismos dependem direto ou indiretamente de outros organismos. Um exemplo claro, típico, nós somos organismos que utilizamos o gás oxigênio e liberamos o dióxido de carbono. Aí vem uma planta, um organismo fotossintetizador, ou uma alga unicelular lá no oceano, pega esse gás oxigênio, faz fotossíntese e libera
pega o dióxido de carbono, faz fotossíntese e libera o gás oxigênio. E aí esse gás oxigênio vem para nós, ou seja, nós temos uma relação direta. Se não fossem os fotossintetizantes, o gás oxigênio ia acabar e a gente ia morrer também. Tá, isso é uma ideia básica, mas se você dentro da ecologia estudar os ciclos biogeoquímicos, você vê que bactérias são fundamentais para fazer, por exemplo, a fixação do nitrogênio, para o nitrogênio entrar na planta e a planta, a partir de uma cadeia alimentar, fornecer esse nitrogênio depois para nós, depois, sei lá, de 3, 4 níveis tróficos. Certo? Então nós precisamos, direta ou indiretamente, dos outros seres vivos e também do meio ambiente. Se você chegar a destruir o meio ambiente, ele vai te destruir também. Então tudo é o equilíbrio agora ao meio ambiente, né, relacionado ao meio ambiente. Então essa interdependência dos seres vivos entre eles e entre o ambiente. E 9, o método científico é uma base da biologia fundamental. Na verdade, é uma base da ciência, tá? Não só da biologia, mas como a biologia é uma ciência linda, ela tem que ter um princípio básico para que as suas descobertas sejam legitimadas. Isso é o método científico. O método científico é o método no qual tem que ter um teste. Por exemplo, você observa um fato, você faz a pergunta, você elabora uma hipótese que é a resposta para esse fato observado, tem que ter um experimento legítimo, você vai ter um resultado e vai publicar esse resultado, ou seja, ele vai mostrar que que esse experimento vai mostrar que essa tua hipótese é verdadeira ou não. Se não for verdadeiro, você tem que elaborar uma nova hipótese para explicar o fato anteriormente. Isso é o método científico. Também temos aula de método científico, né, pessoal? Muito importante porque a ciência cresce, evolui e avança a partir do método científico. E como eu não tinha uma 10 bem charmosa, eu botei a mais charmosa de todas aqui. Pessoal, é um fato, é um princípio básico. A biologia é linda. Você estudar os seres vivos é uma das coisas mais fantásticas que tem. Então, se você está vendo esse vídeo, até comenta aí, pessoal. Vamos fazer aí. Quem chega até agora aqui e está empolgado, fala, pessoal, vai nos comentários, coloca só assim, não escreve mais nada, não precisa escrever mais nada. Se quiser escrever mais, escreve em outras frases. Mas põe, a biologia é linda. Só isso. Faz o professor feliz, que barbaridade! Muito bem. E aí vem os principais conteúdos estudados. Tá, aqui eu vou dar uma pausa, pessoal, porque, olha só, se você quiser assistir uma aula de introdução à biologia, coloca aí, Introdução à Biologia, professor Samuel Cunha. Muito bem. Ou Biologia do Zero, professor Samuel Cunha. Eu tenho essas aulas de graça no YouTube e ela organiza todos esses conteúdos lá. Aqui, então, a gente está falando de princípios básicos. Essa também é uma aula de introdução à biologia, tá, pessoal? Só que com uma pegada um pouco mais profunda da importância da biologia. Então, se você quiser ver conteúdo mesmo, assista de introdução à biologia e de biologia do zero, como mapa, eu fiz um baita mapa mental de biologia do zero. São duas aulas que eu recomendo vocês. Depois tem níveis de organização de seres vivos, introdução, além da introdução à biologia, tem origem da vida. São aulas introdutórias que vale a pena você assistir. Características gerais dos seres vivos, tudo aí nós temos. Muito bem. Principais conteúdos, então. Citologia, o estudo da célula, então tu estuda dentro da célula, metabolismo celular, tudo lá. Histologia, o estudo dos tecidos. Tecidos são estruturas formadas por união de células. Então tem vários tecidos, dependendo do animal, nós temos 4 básicos, epitelial, nervoso, conjuntivo e muscular. Tem a embriologia, estudo do desenvolvimento do embrião, né, embriologia. Sistemática, que é a classificação dos seres vivos, nomenclatura, taxonomia. Microbiologia, o estudo dos micro-organismos, então bactérias, vírus, mesmo não sendo seres vivos, a gente estuda, né? Micologia, é o estudo de de fungos. Tem a botânica, o estudo das plantas. Zoologia, quando a gente vai ao zoológico, tu quer ver animais, né? Então a zoologia é o estudo dos animais. Veja, logia, eu já falei para vocês, é o estudo. Zoo é animal. Não. Fisiologia é estudar o funcionamento dos seres vivos. Existe a fisiologia botânica, né, vegetal, existe a fisiologia humana e a fisiologia de outros animais. De todos os grupos a gente estuda. Genética, o terror da gurizada, não, mas é gostosa a genética. Então estudamos como se dá essa hereditariedade, como são os genes, como eles são formados, os alelos, as características, as heranças. Evolução, que é muito importante, pessoal. Nada disso aqui faz sentido se você não estudar e se não entender a evolução. Não é algo simples de compreender, mas quando você entende a evolução, você fica uns 2, 3 dias assim, pá, e as coisas começam a encaixar, então é por isso, é por isso, sabe? Evolução vale muito a pena estudar, se aprofundar. Ecologia, que é o estudo geral dos seres vivos interagindo com o meio ambiente. Biotecnologia, então, bio, vida, tecnologia, você vai estudar tecnologia relacionada aos seres vivos e várias outras aqui que não são tão
comuns no ensino médio, mas essas são fundamentais. Tá, pessoal? Então é isso aí. Não te esquece de sentar o dedo no like, moçada. Barbaridade! E digo mais, se quiser estudar a biologia completa, da aula 1 à aula 100, são quase 200 aulas, né? Mas eu estou falando do 1%, do 0% ao 100%, tudo, com apostila, com lista de exercício, com comunidade, com tudo, com atividades extras para você se especializar mesmo em biologia, acesse professorsamuelcarlos.com.br.